sobre a questão do compartilhar essa situação difícil. Eu não vou me deter muito nisso, mas eu vou ter que contar para vocês, eu estou à disposição para falar dessas coisas. Há uma sequência de acontecimentos, porque esses processos, exatamente como a morte de uma pessoa, a gente pode meio que representar graficamente. Alguma coisa está entrando no processo de colapso, e simultaneamente alguma outra coisa está se desenvolvendo e vai se equilibrar mais adiante num patamar certamente mais elevado do que esse último aqui. Haverá um salto, né? Um salto. Aqui é a medida dele. Alguma coisa está sendo construída e que certamente terá um padrão vibratório ou consensual muito mais elaborado do que aquele que foi o máximo possível nessa última etapa. A gente chama isso aqui de peixe, né? E chama isso aqui de aquário. Não importa as denominações. O fato é que, ciclicamente, os sistemas solares, as galáxias, os braços galácticos, os segmentos de braços galácticos, sistemas galácticos, o que seja, as vidas, todas quaisquer, todas elas passam por esse ciclo de transformação. Isto é natural. Civilizações avançadas, civilizações do espaço, né, sabem perfeitamente articular seu sistema de organização social, suas estruturas, com esses ciclos que são naturais. E nós precisamos entender que as coisas que vão acontecer aqui também são coisas naturais que nós temos que aceitar com tranquilidade. E que essa nova estrutura será diferente. E ela representará um salto de consciência. Porque um monte de coisa, quer dizer assim, um monte de, como eu diria, de avanços que foram feitos nesse último período, estão impossibilitados de se desdobrar na medida em que há uma estrutura consagrada que amarra, que não deixa com que coisas extraordinárias venham à tona simplesmente porque as coisas são do jeito que são. Eu vou explicar isso melhor. Vocês vivem numa cidade como o Rio de Janeiro. Certamente aqui existem pessoas muito mais extraordinárias que vocês possam imaginar vivendo nessa cidade. Pessoas que têm dons incríveis e que não há espaço para manifestar esses dons. Capacidades, porque não há padrão vibratório compatível com o que essas pessoas conquistaram. Vocês talvez pudessem ser pessoas muito mais felizes e não são, porque há toda uma estrutura de pressão que condiciona vocês a viver sob um conjunto de valores altamente questionados, mas que vocês não têm como se livrar. Se você é uma pessoa que é cooperativa, amorosa e fraterna, isso não te desobriga de ser competitivo. Porque no momento que você ganha um projeto, assina um contrato, alguém perdeu. Não é assim? Alguém perdeu. Aumento de salário, que maravilha, alguém perdeu. Pois bem, teremos aqui, sem dúvida, um salto muito importante. Como será esse novo mundo? Isso aqui é realmente uma grande incógnita, embora a gente possa ter algumas diretrizes. Eu costumo contar uma história de um sujeito que trabalhava na roça, no interior lá de Pernambuco, e resolve trabalhar, um deles trabalhar na cidade. O João foi trabalhar na cidade e deixou o Zé na roça. O Zé não quis ir, vou ficar por aqui mesmo, minha mãezinha morre, tá bom, João, eu vou embora, quero tocar minha vida, e foi pro Recife. Aí depois de um tempo ele sentiu saudade do amigo e volta para ver como é que estava o amigo dele, Zé, na roça. E disse: ô Zé, como vai? Aquela alegria do meu companheiro, tudo bem? Puxa, mas você está bonito aí, né? O que você está fazendo no Recife? Rapaz, estou trabalhando lá de carteira assinada. Carteira assinada, carteira assinada. E você está trabalhando no quê? Você fala: eu estou numa firma de manutenção, de limpeza de lugares assim que tem computador. Aí o Zé: como é que é o ator de quem? Não, computador. Ele notou que o Zé nunca ouvia falar naquele negócio. Aí o outro pensa: meu Deus, como é que eu vou explicar para o Zé o que é um computador? Aí ele pensou e disse: ô Zé, sabe aquela máquina de costura da Mariazinha lá na... Sei, aquele negócio, pois é, o computador é completamente diferente. É mais ou menos a situação que eu me vejo, né, tentando falar de um novo tempo. Por quê? Porque eles
será construído a partir de uma perspectiva completamente distinta. Nós não temos, talvez, até condições de fazer as analogias necessárias para compreender o que é um mundo onde não teremos isso que nós conhecemos por nome de moeda, não teremos esse modelo de entendimento sobre economia. Muito em pouco tempo, em menos de 600, 700 anos, não teremos indústria. Como é que teremos grande quantidade de coisas? Não teremos indústria, não teremos comércio. As relações com o espaço e com os mundos subterrâneos e com outros níveis de realidade será maior do que a relação que um assentamento humano terá com o outro. Entenderam bem? Então, entre duas cidades, por exemplo, a relação entre duas cidades será menor do que a relação que cada cidade terá com o espaço, com habitantes de regiões subterrâneas e com criaturas de inteligência de outras dimensões de realidade. Esse mundo é incomparável com o mundo que temos. Nós não conhecemos o mundo que temos porque não conseguimos vê-lo do alto. Nós estamos inseridos nele, viciados neles. Não podemos ter uma perspectiva clara dele, a não ser que nós tenhamos um contraponto. Né? Acessemos imagens ou informações sobre outras formas de organização para nós vermos, meu Deus, o nosso mundo é assim, olha só, existem outros tipos de mundos, outras civilizações, outras ordens, outras estruturas, outras tecnologias, outras visões de realidade completamente distintas da nossa. E nós vamos ter que encarar isso. Na medida que a humanidade for tendo que aceitar a presença dos amigos do espaço, óbvio, dos voadores, inteligências hiperfísicas, essas coisas todas, ela vai ter que, enfim, ceder à evidência de que nós não somos o centro do universo e nem desenvolvemos a mais linda e espetacular civilização de todos os sistemas solares, e etc, etc, etc. Que nós, longe de ser, inclusive, não somos nem os mais bonitinhos, mas a humanidade vai ter que saber lidar com essas coisas, né? Deixará de ser um processo traumático a relação dessas criaturas. Vocês vão ver que o reino humano é incrivelmente complexo e ele está presente em toda a criação. E que envolve uma quantidade de morfologias humanas incrível. Todos têm cabeça, tronco e membros. Não tem 3 pernas, 4 pernas, nada disso. Somos parecidos no universo inteiro. As diferenças mais radicais são de proporções de braço, número de dedos, tamanho e posição dos olhos, porque tem uns que tem um olho só na caixa craniana, convergente, mas se você olhar bem assim, você vê que é um olho primo. É muito esquisito, na verdade, estranho. Mas depois a gente acostuma a tudo, a gente vai vendo as mãos, tudo. E você vai compreender que o reino humano é muito complexo. Ele não tem apenas esse tipo em que os indivíduos são individualizados e sexuados. Vocês vão ver seres hermafroditas, vão ver seres andrógenos, materiais, como seres que usam essas mesmas formas e, no tanto, são existenciais, eles se projetam, eles se unificam. Tudo isso, gente, faz parte da beleza incrível do cosmos. E nós vamos ter que encarar essas coisas. Vamos ter que encarar que na Terra existe muito mais gente que nós não sabemos que existe aqui do que nós mesmos. Gente vivendo em regiões subterrâneas. Esses fatos, hoje eles incomodam porque a nossa cultura não tem espaço, né, para que esses fenômenos sejam tratados. As nossas escolas não ensinam isso, mas o fato é que nós vamos ter que encarar essa situação. Como vou ter que encarar também, todos nós, a crise urbana que se avizinha e o colapso em todo esse sistema ecológico e ambiental que nós vivemos. Dentro dessa, em relação a essa curva aqui, há uma sequência que aqui já é fruto de sistematização, uma sequência bastante complicada. No primeiro momento, nós teremos grandes dificuldades climáticas, que em seguida começam a afetar também de uma maneira cada vez mais complexa, vamos dizer assim, mais forte, o abastecimento dos grandes centros urbanos. A água, a energia e o abastecimento de víveres. As grandes cidades, gente, a questão de 20, 30 anos atrás, tinha estoque de alimentos para 40 dias. Hoje não tem para 3. Se não entra mercadoria direto, não há como abastecer. E a vulnerabilidade das nossas estradas. E dos sistemas de abastecimento de energia que são gerados de maneira altamente centralizada no Brasil.
Mas, então veja a sequência. Alterações climáticas de monta, que afetarão o abastecimento dos grandes centros. Depois, estranhos fenômenos eletromagnéticos. Depois, e também afetarão aqui, principalmente, comunicações. Né? E depois, logo adiante, perturbações no campo geofísico, terremotos e vulcões de maneira um pouco mais violenta no mundo inteiro, em lugares que ninguém nem imaginava que pudesse acontecer alguma coisa, e mostrando que um fato exógeno começa a perturbar fortemente a vida na Terra. Ele tem muitos nomes: Dóton, Hercólogos, Tisha, Marduk, Chupão, Astro-higienizador, Sugador, Fossa Séptica Cósmica Universal. No Oriente chamam Tisha, o executador da Terra, representado por uma mulher de olhos vendados e as duas mãos armadas, porque as mensagens falam: nem o bem nem o mal será poupado. Isto é um fato com amplitude tal que toda a civilização humana será afetada. Que tipo de afetações? Entre a mesma sequência: clima, degelo de calotas polares, relocalização das massas polares, grande degelo, maremotos de função de atividade vulcânica, enfim, a sequência se repete, vai se ligar até que, de repente, isso aqui deixa de ser um segredo, porque já é conhecido, sim, a ciência já acompanha isso. Os nossos amigos do espaço dizem que existem estruturas que são cíclicas, ADA, como eles chamam, quer dizer, onda regular, comportamentos previsíveis, cíclicos. Existem os momentos Jutsi, que quer dizer extravagância. É quando esse bem comportado entra numa loucura total para ir se estabilizar em outro patamar. Então, esse salto, que alguns chamam de salto de consciência, outros chamam de salto quântico, outros chamam de quinta dimensão, outros chamam de era de aquário, não importa. O fato é que a Terra se recolocará diante de si mesma, no sistema solar, o sistema solar diante de outras estruturas mais abrangentes, que permite com que os níveis de consciência manifestados nesse sistema possam apresentar potencialidades que até então não puderam ser reveladas. Note o que eu falei. Não é porque esse acontecimento vai nos tornar melhores. Não é. Nós já somos melhores. Mas nós não temos espaço para manifestar potencialidade, porque há toda uma estrutura, vamos dizer assim, por falta de nome, energética, que não permite com que isso ocorra, se manifeste. Imagina, só para dar exemplo, você resolve nascer num planeta, você resolve ajudar um planeta primitivo aí. Você chega lá, só tem uns camaradinhos bem esquisitos, você não tem alternativa, vai ser um deles. As limitações daquele biotipo, daquele sistema, você vai ter que assumir, perante a potencialidade que você poderia ter se o biotipo de lá fosse mais elaborado, tivesse mais recurso, né? Mais número de dedos, uma vista melhor, uma coluna vertebral mais adequada, enfim, um monte de coisa. Até o fato de você estar acostumado com o biotipo vai te complicar a manifestação em outro veículo. Né? Então veja, a potencialidade dela não mudou, mas ela vai estar sob circunstâncias que são limitadoras. Pega uma bailarina de 14, 15 anos de idade, dessa que parece uma borboletinha no palco, delicada, que tem os seus movimentos bem leves. Aí vista ela no escafandro com cinto de chumbo e manda fazer a mesma coisa. Não faz. Naturalmente. Por quê? Porque ela está sob circunstâncias em que toda aquela leveza dela está inteiramente comprometida na roupa que ela está vestindo. Da mesma forma, nós podemos falar de uma roupa de sistema solar. Né? Nós estamos limitados, nós somos em essência divindades. E essa manifestação está bloqueada porque nós estamos no final de ciclo. Esse ciclo rompe velhas estruturas e abre incríveis possibilidades de manifestação da criatura humana. Nós teremos avanços no campo genético-biológico decorrentes de avanços conquistados em outros níveis, que vão poder chegar na matéria graças às oportunidades abertas pelo ciclo que vem, que é mais flexível, que comporta elementos mais elaborados. Compreenderam isso?
Então, não pense, gente, que os acontecimentos nos farão melhor. Nós já somos melhores. A potencialidade humana, gente, é muito maior do que possamos imaginar. O que falta é espaço. E os sistemas, eles chegam no limite e abrem espaço. E um dia, esse novo espaço será pequeno também para nós. E iremos mais adiante, demandando sempre estruturas cada vez mais abertas e flexíveis. Tá? Bom, essa sequência aqui, gente, essa sequência levará em muito pouco tempo a um colapso de todo o material orbital. Então, satélites, observatórios, agora está a nova discussão aí sobre equipamento de guerra no espaço. Quer dizer, por trás dessas guerrinhas, né, podem existir, na verdade, tentativas desesperadas de controlar um fato que está cada vez mais iminente, que é cair por terra toda a grande mentira que foi construída e que não se sustenta mais. A humanidade ficará de uma hora para outra sabendo quem é ela, de onde que ela veio, aonde é que ela está, acompanhada por quem, que finalidade, por que destino, qual é a nossa natureza verdadeira. Isso chama-se revelação, no sentido de como revela um filme que estava oculto. Sabe? Todo o poder constituído no mundo, esse que nós respeitamos, as instituições como o Estado, como os governos, os organismos internacionais, a área militar, o setor de planejamento estratégico, e tudo isso, de repente, perde sentido. Todas as nossas enciclopédias ficam cheias de verdades. Vamos dizer, aqueles paradigmas que consubstanciam a construção desse edifício que nós chamamos de ciência, os seus postulados, as suas teorias, desmontam tudo. Vocês podem imaginar o que significa isso? Onde ficarão as tradições religiosas se de repente a humanidade descobre que suas divindades não eram o que ela imaginava? Se ela descobre que todas essas estruturas estão a serviço de interesses escusos, absurdos, e que eram evidentes, estavam na cara e ninguém enxergava, de que todos nós trabalhamos para sustentar interesses que nós não conseguimos nem sequer imaginar, e que não são interesses que estão circunscritos à Terra. Nós trabalhamos sim, gente, ligado às verdadeiras forjas de desencarnados e de gente de fora que, por motivos não de má fé, mas com necessidade profunda de sobrevivência, que é uma necessidade universal, lutam contra o terrestre e contra outros grupos que de alguma forma têm um compromisso sério com a experiência da Terra. Que a verdade não aflora, porque não há espaço para ela. Eu diria até que não existe uma má fé, gente, são os limites do próprio sistema. Ele cria uma teia de relações com as nossas vidas pessoais, ficamos amarrados. De manhã, necessariamente, temos que sair, trocar de roupa, fazer a maquiagem, escovar os dentes, tomar o mesmo café com a margarina que nós sabemos que não presta, um monte de outras coisas, e sai de carro, no trânsito maluco, no carro que polui, que estragava. Vocês quase todo mundo aceita isso, nós não temos alternativa. O mundo inteiro lutando pela unificação do planeta. Gente, vocês não imaginam o que é que está por trás disso. O caminho da humanidade é o oposto. É a libertação da humanidade completa contra essas estruturas macro. Nós somos ciganos. A terra será um. A terra, como diz o Sermão da Montanha, pertencerá aos pacíficos. E não a essas estruturas yang. Esses outros sistemas abrigarão. E é essa grande divisão que vai acontecer. Yin e Yang. Não tem nada a ver com bem e com mal. Então, se você tiver algum desafeto vizinho no seu condomínio, não fique passando por ele falando, você vai pro chupão e eu tô mal. Ficarei na terra. De repente você encontra ele aí no futuro. Porra, mas você estava com tudo que você ia pro chupão, porque a divisão não é essa. Não é do bem, do mal, do certo e do errado. É uma questão de índoles que serão divididas. Todos aqueles que se identificam com um padrão de comportamento, de evolução, permanecerão na Terra. Os demais irão para outros sistemas,
Porque as sociedades humanas avançadas se separam em grandes hierarquias, são chamados sullivaenses e ramamaenses. Ramamaenses são povos nômades, que se governam pelo coração, por si mesmos, enquanto as outras estruturas formam gigantescos impérios. Tudo isso está no espaço, existe por aí. E a Terra, alguém botou uma placa, enfiou nela assim e disse assim: cuidado, cão raivoso. Ninguém passa por aqui a não ser escondido. É um lugar onde existe uma humanidade completamente alienada do universo. As civilizações áuricas no planeta áurico, que é uma dimensão da Terra, que chamam de Amala. Existem civilizações com transporte, com cidades muito diferentes da nossa? Não, até lembram. As nossas são uma espécie de cortela dessas estruturas. Existe. Aí tem que vir um espírita notável para falar de cidades espirituais, hospitais espirituais, né? Muitas moradas, colônias de não sei o quê. Onde ficam essas coisas, gente? Isso são coisas reais, consistentes. Eu brinco dizendo: pega sua canela astral e vai de encontro a uma quina de uma mesa astral e vai doer. E lá no astral, meu Deus, é a coisa da relatividade. Nós não compreendemos isso. Como é difícil compreender isso. Quando nós estávamos em Rubiataba, no interior de Goiás, um grupo enorme viu um OVNI passar em cima do nosso acampamento. O cara que gritou pela primeira vez o que estava aparecendo no céu é físico de formação, hoje inclusive é terapeuta também, o professor Nelson Granado, que possivelmente vocês aqui conhecem, alguns pelo menos. O Nelson, nós tínhamos terminado uma vigília ufológica, voltávamos para o acampamento, a gente com a calça pelo meio, tentando fazer xixi aqui, aquele negócio, está montando a estrutura para pernoitarmos naquele lugar, bastante afastado do sul de Goiás, município de Rubiataba. Quando essa nave lentamente passou em cima de nós, enorme, toda cor de brasa, passou tranquilo assim, e ele ficou: meu Deus do céu, já perdeu 3, 4 segundos de atestamento. Olha o que está passando, até terminar a frase, já foi 10 segundos e ninguém me olhou para cima. Quando o próximo passou mesmo em cima, aí ele estava em cima, passou. Veio se escondeu logo num lugar bastante assentado, ela sai do nosso campo de visão, um monte de neguinho já sai correndo atrás, vai pousar, olha, meu Deus, saiu correndo todo mundo, aí tudo que é sapinho, grilinho, tudo começou a cantar de uma vez. Só que quando a nave passou, foi silêncio total. Não havia um sapinho cantando, um grilo, um bichinho da noite. Todo mundo ficou quieto. Mas houve um fato incrível a mais que pouca gente percebeu. Quando a nave passava, nós tínhamos a nítida sensação que nós é que estávamos rodando. Sabe aquela sensação quando você está no ônibus, na rodoviária, o ônibus do lado começa a se mover, você não sabe se é você ou se é o ônibus? Essa experiência nós tivemos lá. O que prova que esse OVNI é uma realidade inercial distinta da Terra. Razão pela qual só uma nave poderia promover uma sensação tão estranha de você perceber o movimento relativo da Terra. Ou seja, ela possivelmente não passou, quem passou fomos nós. Ela estava parada, ou melhor, andando a uma velocidade um pouco menor do que a que nós estávamos. Esses fatos, gente, se agravarão de tal maneira que os agrupamentos humanos, daqui para diante, passarão a ter uma situação bastante complicada. De qualquer forma, a partir de um certo momento, muito inovador, muito construtivo. Aí esse grupo de fatos aqui já começam a ter relação com essa curva que sobe. Ou seja, nós já vamos ter assentamentos humanos pensados de maneira completamente diferente. Independente de toda essa estrutura aqui, cada vez mais, nós teremos pessoas vivendo fenômenos incríveis, antes aqui tidos como paranormais. Nós teremos, enfim, aqui um conjunto de novidades, né? Como, por exemplo, a relação com o espaço, através dessas criaturas, a relação com os mundos subterrâneos. Conheceremos uma grande quantidade de seres distintos que compartilham a Terra conosco. Vamos saber que a Terra não é uma rocha que não pensa, que não sente, que não gosta, que vamos descobrir que tudo o que há são criaturas inteligentes.
todos os sistemas são. Um planeta como a Terra sabe dela, sabe dos que são afins, reconhece os que são semelhantes, sabe que ela é ocupada por criaturas que não são da mesma natureza dela, ela também fica triste, ela também fica alegre. Existem planetas bem-humorados, mal-humorados. Todas as coisas que nós achamos que são próprias da criatura humana não são. Os amigos do espaço falam. Todas as criaturas vivem essas mesmas energias que aqui nós chamamos de tristeza, mágoa, ressentimento, ódio, raiva. E existem universos calorosos, engraçados. Existem universos rígidos, duros, frios, como as pessoas, mostrando a impressionante unidade do cosmos. É como se o cosmos fosse um sentimento, né? Amoroso com todas as suas, enfim, as diferenças de possibilidades, enfim, dessa coisa chamada amorosa. É uma coisa de uma riqueza impressionante. Essas coisas serão vivenciadas e percebidas aqui por um grupo de gente cada vez menor, é verdade. Por quê? Porque a esmagadora maioria das pessoas terão que romper com esse passado de uma maneira diferente daqueles que estarão envolvidos no processo de construção de uma realidade nova. O que separa isso aqui, gente, não é nem aquele papiangue, não. É uma questão de disposição interna. Não tem esse negócio de fulano escolhido, ciclano escolhido. Não é assim. É uma questão de sintonia. Se vocês todos saírem aqui, depois desse papo, realmente preocupados com a edificação de um mundo novo, essa curva, como diz a canalização, ao largo passará. Essas coisas ficarão. Eles falam em um fenômeno chamado Okaya. Na história da humanidade, aliás, na complexa história da humanidade, é que a gente vai representar meio que assim, tipo, linearmente, vamos dizer que ela começa aqui com a captura da Terra pelo sistema solar. É outra informação interessante. Os nossos cientistas vão descobrir muito brevemente, e aliás, existem alguns que defendem essa hipótese, de que a Terra não é originada do sistema solar. Ela foi em algum momento capturada, inteligentemente articulada para que ela permanecesse no sistema solar. E um tempo muito curto para que isso acontecesse. Durante um tempo, a Terra foi objeto de um tipo de colonização fortemente ligado a um sistema chamado Sirius. Depois há aqui um novo momento importante, uma intervenção muito importante nesse processo, em que ela passa a ser sede de um projeto bem mais complexo, porque esse tempo aqui não deu muito resultado. Aqui toda a população que viveu na Terra e trabalhou aqui nesse período tinha vínculo, umbilicamento espiritual ao sistema de Sirius. Embora com os pés na Terra, o seu programa evolutivo não era vinculado ao sistema solar. Depois inicia um projeto para que a Terra passasse a ser de fato do sistema solar e abrigasse uma humanidade umbilicada ao plano evolutivo do sistema solar. Um trabalho magnífico que basicamente vem procurando reunir três grandes povos, ou remanescências de outros tipos de povos, como gente que veio para a Terra, as almas que vieram, gente de um planeta destruído do sistema solar, Darkon, ou outros nomes, etc. Ou então um grupo de estrangeiros vindos de sistemas muito distantes, né, que são chamados Pomaras, que vieram de sistemas estelares ligados à Mora, e na nossa astronomia chama-se a galáxia de Andrômeda, que segundo eles não pertence ao universo em que nós estamos, porque eles só usam a palavra no plural. Existiriam, portanto, gigantescas estruturas reunindo muitos universos interagentes. Essa experiência aqui, tentando vincular essas três grandes remanescentes, sistemas de experiência distinta, dura um tempão até que, de repente, aqui ocorre um, entre aspas, acidente solar. E, na verdade, foi em decorrência desse passado, ocorreu a explosão de Darmon no sistema solar,
São os cinturões de asteroides e os pedaços que giram em torno de Saturno, o cinturão de Saturno e acho que Urano também tem um nome, os anéis. Os nomes são beleza, né? Tem uma variedade incrível, né, de denominações conforme as origens e versões e ênfase diferentes nessa história, mas todas as histórias são semelhantes, são bastante semelhantes. Então, esse acidente é uma espécie de que o Sol devolve a rota, a energia relativa àquela explosão e compromete o que estava em curso na Terra. Da maneira que toda a humanidade que estava aqui no processo de ainda, vamos dizer assim, consolidação, havia uma espécie de enxerto, vamos dizer assim, é prejudicado. O acidente foi tão grave que a Terra permanece solitária e isolada durante um longo período, que eles chamam de OEPSI, que quer dizer tempo sem calendário, sem data. E esse número aí acaba aqui, se você fizer a conta, dá aproximadamente entre o ano 2012 e 2016 do calendário gregoriano. O calendário Inca termina em 2016. Aqui, 12 termina o Maia. E o nosso calendário não significa coisíssima nenhuma, tanto faz terminar ou não terminar, ele é um anticipo, porque ele foi forjado por interesses escusos, avaliados, né? O Ocidente é uma loucura, né? Meu Deus do céu. O fato de esses sistemas calendariais comprometidos com uma história remota encerram-se nesse período. E os nossos amigos falam que aqui terá que haver um total desmantelamento dessa estrutura de coisa por uma razão. A humanidade precisa ser libertada dos seus condicionamentos, das suas visões de realidade do mundo, para que novo espaço se abra para um entendimento completamente diferente do que temos. E o que eu prometi falar sobre as coisas que virão aí? Gente, realmente é uma coisa tão horrorosa. Eu vi cenas como, por exemplo, mulheres com os seios completamente em carne viva, que antes de amamentar começam a gritar para aguentar a dor, para colocar a criança para mamar. Isso é um pequeno detalhe? Mas dá para entender a gravidade da situação. Eu vi pessoas amarrando as próprias carnes porque elas caíam apodrecidas, deixando exposto praticamente a superfície dos ossos. O que é isso? Radiação? Sei lá. Eu vi pessoas pegando pedaços de carne humana e saindo correndo com ela. Para comer. Os vivos invejarão os mortos. Tem frasezinha danada, né? Eu vi cidades gigantescas, eu reconheci algumas cidades brasileiras. Eu reconheci São Paulo, porque eu vivi lá e vi alguns edifícios. Eu vi uma experiência do Rio que eu vou contar para vocês. Eu vi Belo Horizonte e vi outras cidades menores que eu não sei exatamente identificar. Algumas me parecem Jundiaí ou Campinas. Alguma cidade nordestina, porque pelo tipo de edificações e pelo aspecto, mas que eu não me lembro direito. Aqui no Rio eu vi a seguinte cena, é uma das mais importantes. Eu vi pessoas brincando na praia que estava, curiosamente, bem longe do mar. Ao ponto de que alguns caras pegaram carros e começavam a descer nas areias, indo falar, pô, que curtição, o mar foi longe, né? Foi barato e tal. Né? E todo mundo achando interessante haver uma grande distância entre, de repente, não só a Copacabana e o oceano, havia meio que esvaziado, alguém abriu um ralo aí em algum lugar, né? Mas, de repente, eu notei, eu estava na cena, mas eu não participava da cena. Eu vi um camarada, com poucas pessoas do lado dele, que apontava para uma tempestade. Olhando para o mar, via uma grande faixa escura, anunciando uma tempestade enorme. O céu era relativamente claro, mas depois ele se tornava profundamente escuro, até a linha do horizonte. E todo mundo achando uma coisa, sentindo um sentimento estranho. E as pessoas começaram a prestar atenção, e viram que aquela faixa escura não era uma tempestade. Não era uma tempestade, era o mar voltando. O mar voltando. Eu não vi o mar chegar, mas certamente o que chegou era mais ou menos assim, tipo da altura do Corcovado, ou seja, da altura da Serra do Mar, um pouco abaixo dela.
que pode ocorrer, que fenômeno, ou que fato pode levantar um negócio desse tamanho? Hã? Sim, vai ocorrer ainda uma tsunami por aí, né? Mas essa era a fichinha diante das coisas que virão aí. O que eles contam é que a Terra sofrerá imperceptivelmente uma frenagem, não é um freio, e voltará a rodar. Só que o freio, né, nesse frear. Quem anda em ônibus sabe o que é. Sabe? Exatamente. Muito bem explicado. O freio de um coletivo, de um sujeito que está bravo com o salário que recebe, né? Que sabe que tem dois assaltantes no ombro, aquela história. Então, ao frear, esses males de um lado do mundo já tomarão conta do monte de lugar. E aqui na nossa costa, esse mar se afastará. Muito, muito, muito. E depois, naturalmente, retorna. E esse retorno realmente será dramático. Quando essa grande onda tiver acontecido, a gente sabe por outras informações, de outras visões, de outras épocas, que a cidade do Rio de Janeiro já estará fortemente esvaziada. No caso do degelo da calota polar, bairros como Copacabana e outros bairros terão graves problemas de estrutura dos edifícios, o mar complicará toda a orla marítima, a cidade natal já terá problema, Recife, Olinda, que já tem problemas hoje. Então, o degelo do mar, que os cientistas já vêm acompanhando, já comprometerão esses centros urbanos de uma maneira tão absurda, que quem tem um mínimo de bom senso já tirou o time faz tempo. Por quê? Quando essa onda vier, realmente a coisa já está, enfim, aí não é hora mais de sair correndo. Essas etapas aqui, que começou lá com os pré-hiperbóreos, com os hiperbóreos, com os lemurianos, com os atlantes, e depois do dilúvio, iniciar a era dos avatares, essa etapa está concluída. Muito em breve, estamos fechando ciclos importantíssimos. E aí, a Terra, se nós entendermos que o planeta Terra iria evoluir segundo essa trajetória, então isso aqui é a Terra no momento do passado, o caminho que ela faria se não tivesse ocorrido o tal do Toro Marroge, esse acidente. Quando houve a intervenção, monta-se um programa de acelerar o processo terrestre, a Terra que estava aqui teve que fazer uma gambiarra. Ela ia fazer um caminho assim, muito mais curto, mais rápido. E aí foi necessário capturar um planeta de fora do sistema solar, integrá-lo, para que ele pudesse promover uma sequência de ajustes, isto é, uma sequência de, entre aspas, fins de mundo, para acelerar essas intervenções, de tal maneira que a Terra vai chegar aqui, nesse ponto, na mesma condição que ela chegaria se tivesse feito a sua trajetória normal. Aqui se encontrará uma terra histórica e uma terra congelada, ideal, que não, na verdade não existiu. Esse fenômeno do encontro dessa terra que tinha que ser com a que foi, chama-se Ocaia, palavra que quer dizer reencontro. E aí ocorrem fenômenos interessantíssimos. Eles dizem que essa terra, imagine ela como uma terra intocada, de natureza quase toda perfeita, esplendorosa. Essa terra aqui é a terra devastada pela sucessão das civilizações humanas fortemente comprometidas. Vai se encontrar com essa outra terra perfeita como dois fenômenos espaço-temporais distintos. Então eles dizem que quanto mais preservado um local hoje, mais parecido ele é com o ideal, isto é, com essa terra aqui. Deu para compreender isso? Quanto mais preservado o local na terra verdadeira, a terra histórica, é, com o seu correspondente que não passou por esse processo histórico. De tal maneira que esses lugares, eles não vamos dizer assim, sentirão o impacto desse encontro. Haverá pessoas, eles dizem, que vão sair de sua cidade desesperados para procurar um local alternativo e chegando lá pelas estradas que já conheciam, chegam em paisagens que eles não reconhecem.
Mas cadê a cidade? A Ioca estava aqui. Cadê a Ioca? Aí fala, meu Deus, alguma coisa estranha está acontecendo. É melhor eu voltar para Itamonte. O cara volta para Itamonte e não acha Itamonte. Vê outras paisagens. Esse fenômeno, em alguma medida, já aconteceu muitas vezes, já foi documentado, que existe na literatura que estuda fenômenos estranhos. Pessoas que estão em trilhas e sombram, entram em outra dimensão de realidade e às vezes aparecem em outros lugares, não sabem nem de onde. Não é sequestro OVNI. São interatividades espaço-temporais que estão ocorrendo entre a Terra que é e a Terra que seria. Ocaia, ou a ida para essa tal de quinta dimensão que todos falam, abertura de um portal que tem tanto número hoje, depois de 11 tem um 5, 5, 12, 12. O portal 13 em 13 eu estou esperando, que esse não deve ser bom. Mas o fato é que o fenômeno da Ocaia, de alguma forma, significa também que nós vamos nos encontrar em uma dimensão congelada da gente mesmo, vamos dizer assim. Nós vamos nos encontrar com a gente mesmo, mas num estado de potencialidade distinto. Esses dois também vão se encontrar. Aquele que fez o trânsito histórico reencarnatório vai se encontrar com uma criatura que estava aqui na base do processo quando as coisas iniciaram. Há muito tempo atrás, na época que inicia-se esse processo. Aqui, claro que eu estou falando no sentido simbólico, mas há um reencontro, uma recomposição. A humanidade deixa de ser parte de uma experiência artificialmente controlada para voltar a uma normalidade. Sairemos de sistemas extraordinários de acompanhamento do processo terrestre para um sistema natural de evolução do sistema solar e da nossa galáxia. Somos hoje, portanto, objeto de uma intervenção. Estamos sendo tutelados por conjuntos de inteligências e esse sistema deixará de ser necessário. A vida fluirá na Terra em função das regras e das leis que valem para todo mundo. A excepcionalidade do AI-5 cósmico cai. Né? Então, voltaremos a experimentar a normalidade nos processos de desencarne, de reencarne, essas coisas todas. Teremos plenas condições de reconstituição de órgãos danificados. Teremos perfeita condição de sono instantâneo, saída do corpo consciente. Podemos nós mesmos realizar os nossos vão-ser fronteiros, os nossos reinos, tudo a partir de fora da matéria, sobre o nosso próprio corpo. Nós poderemos encontrarmos companheiros e amigos em outras dimensões de realidade, eles que não vivem no nosso plano também, vivem apenas em outros níveis de realidade. Todas essas coisas costurarão uma base, uma realidade completamente distinta da que a gente vive. E se vocês imaginam que isso vai demorar muito, não é verdade. Porque já há pessoas que são protótipos dessas situações. Como se fossem revisões ambulantes de um mundo completamente distinto. É só por conta desse acidente que nós não temos essa conexão de terra lubrificada. Mas voltaremos a ter. Toda essa artificialidade será suspensa e poderemos resgatar inteiramente as suas capacidades das quais estamos hoje afastados de exercer, simplesmente porque não existe contexto adequado. Vocês têm que torcer comigo, só um minutinho, torcer comigo para que esse sistema afunde rapidamente. Vamos solenemente enterrar essa estrutura para nos libertar e garantir possibilidades incríveis, em que pese a gente possa, nesse contexto, perder os nossos corpos atuais. Então, isso não é o relevante. O relevante é nós ajudarmos a construir uma estrutura que possa permitir que muita gente passe isso numa boa. Para nós ou para outros, não importa. Não importa. Eu acho que o grande propósito da humanidade hoje é nós termos a coragem, a audácia, a simplicidade, a serenidade, a inteligência, o bom senso de olhar o mundo como ele é e vermos que isso não nos compete segurar. Não cabe a nós segurar esse negócio. Esse negócio de ficar entubando o defunto não vai ajudar. Deixe o defunto morrer em paz e vamos construir um sistema diferente. Ainda que ele seja limitado a pequenos grupos de pessoas em várias partes do mundo, ele será bastante abrangente em todo o planeta, porque isso já está acontecendo. E eu só viajo, só falo essas coisas sempre para falar dessas coisas.
sempre para falar de que nós podemos sim desvencilhar milhares de porcarias que não nos interessam, que nos esgotam, que tiram a saúde, que tiram a felicidade, que nos afastam das pessoas que verdadeiramente amamos, porque muitas vezes vivemos com um monte de gente que não tem nada a ver com a nossa história evolutiva, nada a ver com as obrigações espirituais que realmente temos, e assim mesmo achamos que amamos, que gostamos, que temos a ver, etc. Isso é complicado de falar, mas eu nem vou explicar por que estou dizendo isso. Mas as nossas vidas se tornaram coisas assim do céu. Então, gente, e essa visão é um convite para que nós possamos encarar esses acontecimentos que virão, que vão nocautear a grande cidade de vocês em muito pouco tempo. Não há datas. No entanto, os fatos vêm a uma velocidade incrível, mas que vocês aceitem isso com tranquilidade. Pelo contrário, em vez de levar ao imobilismo, né, procure de uma maneira sadia internalizar esse processo de transformação e sentir que isso é o equivalente a uma morte de parente amigo, né, e que precisa de uma nova oportunidade, uma nova chance, uma outra vida. Vamos colaborar para que, tirando um bom partido das possibilidades que o sistema ainda nos oferece, vamos construir caminhos alternativos, não só para nós, mas para um monte de gente. Um monte de gente que, vamos pensar pela primeira vez em todos, não necessariamente na gente, e montar algumas alternativas interessantes. Vão aí, o Brasil é pródigo de nascentes d'água, de terras, de seca, de cachoeira. E, gente, é possível se fazer uma agricultura inteiramente orgânica nos piores locais. Não há necessidade de ter terra fértil, não há necessidade de ser plano, não há necessidade de estar na beira do asfalto, pelo contrário. Um preto velho amigo diz assim: você quer escolher uma boa área para você ir? Você pega uma picareta, levanta a picareta, com toda a força que vem com ela, no chão, se fazer pim, é ótimo essa terra. Ele quer dizer o quê? Que é um local que não interessa para ninguém, nem para nada, não é possível agricultura, nem extração disso, nem coisa nenhuma. Esse é o lugar ideal para você montar a estrutura, seu catavento, sua roda d'água, seu painel solar, tudo que é possível com antecedência. Construções baseadas numa geometria que te cura só vivendo lá dentro, a geometria sagrada, montando o seu assentamento como um psicotrônico, uma máquina psicotrônica. Gente, todas essas informações estão disponíveis. Nossa, milhares de anos. E nós construímos cidades que é uma aberração. Campos áuricos aqui não funcionam. Chakras se desarticulam. É impossível se ser sadio, se lembrar dos compromissos espirituais, se nós somos escravos de uma estrutura gigantesca. Será que a gente não consegue enxergar isso com clareza? Precisamos enxergar. E eu juro para você que não precisa fazer listinha, fim da qual você vai arrumar as malas e ir lá para Milho Verde. Não precisa. A decisão é fundamental. A vida leva. A vida leva para o local que você já deveria estar, mas que infelizmente não percebeu a tempo disso. Fica longe de rios caudalosos, de grandes florestas, saem dos vales, não ficam perto do rio, vão para o topo de colinas suaves. Aí você tem a melhor posição para construir, como antigamente já se sabia disso. Não plante no chão para comer, levante em mesas, ou então terracie como os incas faziam, né? Como os chineses plantam arroz, como se planta uva em Portugal. Terracie, façam pequenos arrimos e vão ganhando espaço terraciano, construindo o solo que vocês precisam à medida da necessidade. Porque é dessa maneira que vocês produzem alimentos para as pessoas e não alimentos para os animais. Quando você cultiva alto do solo, acima do umbigo, você alimenta o ser humano. Alimentos que vêm do chão alimentam o ser humano para baixo. Quer dizer, o ser animal, na nossa dimensão telúrica. Né? Então, essas são pequenas informações que já existiam há muito tempo. O meu avô, as sementeiras de hoje o pessoal não faz alto. Não é um problema ergonométrico, só para trabalhar em pé, nós podíamos, não. É porque essa planta é medicinalmente completamente diferente da planta plantada no chão. Por isso nós temos que comer frutas, elas são altas. Esse é o grande alimento da humanidade. Grande alimento da humanidade. Frutas. Eles dizem que, do ponto de vista de nutriente, para a nossa dimensão física, biológica, nós só precisamos de 4 frutas.
O resto nós sintetizamos a partir do material que elas nos colocam, que elas nos permitem. Banana. Olha o Brasil, hein? O Brasil está com tudo. Por isso que é uma terra abençoada. Banana, abacate, uva ou tomate, qualquer um dos dois. E o terceiro, aquele limão rosa e as suas e outras variações, aquele limão gaveiro. Né? Esses 4 elementos são capazes de fornecer todos os elementos, inclusive para nós sintetizarmos proteínas. Acredite se quiser, porque nós temos sistemas para isso. Nós temos sistemas imunológicos que não precisam de vacina, que não existe, ETs falam isso com a mais absoluta clareza, não existem organismos patológicos em si, não existe. São abutres de sistemas, de situações em que nós adoecemos, porque existe vulnerabilidade energética de defesa inadequada por conta de mágoas, culpas, ressentimentos, tristezas, todo o lado emocional, medo. Isso nos torna vulneráveis. Isso faz com que o nosso sistema imunológico trave em certas faixas de frequência. Os abutres entram e nós achamos que matando os urubus nós vamos encontrar a solução. E não é por aí. Indivíduos felizes não adoecem. E se o fazem é porque estão se livrando, sim, de estruturas que precisam limpar. E não são doenças, portanto. Né? São processos de desintoxicação em nível profundo, eventualmente envolvendo até algumas vidas. Às vezes, tanto o processo é bastante doloroso, mas existem algumas limpezas necessárias que abrangem outros níveis. O que mais eu vi de interessante? Eu vi milhares de naves chegando uma vez só e parando tudo que está acontecendo no mundo. Não vai ter bombeiro, político, vereador, cano, nada, vai todo mundo ligado no lance. E som e volto, aconteceu aqui, corre todo mundo para lá. Ah, está acontecendo ali também, corre todo mundo para lá. Depois está acontecendo em todo lugar. Uma zorra maravilhosa. Não digo ela. Dentro de uma escala de horror que a gente pudesse fazer, a coisa mais bárbara que a gente pode observar em todas as visões é o comportamento das pessoas para com as outras. É um salve-se quem puder. Não há lugar seguro, você não poderá se abastecer, você não poderá pegar um carro, você não poderá fazer nada, porque terá alguém que com mais força, mais violência, mais agressividade, evitará que você faça isso. Para que nós vamos viver um negócio desse? Ver nossos filhos, netos, viver esse tipo de coisa? Gente, compra uma picareta. Se vão para algum lugar e olhem para o chão, se a picareta não fazer barulho, você fala, isso é bom demais, porque eu quero. E vai até vocês acharem Aí vocês começam em grupo a construir essas alternativas. Livros para orientar virão. Não precisa pesquisar, a internet está cheia dessas informações. Estão dispersas, estão. Gente, mas como dizia o próprio Ademar Eugênio de Mello, que ele chegou, sentou na mesa dele, falou assim, puxa vida, eu tenho esse compromisso, essa palestra amanhã, eu prometi dessa palestra, o material, oh meu Deus, eu não sei onde está, eu sei que eu tenho esse material, e o livro cai da estante em cima dele. Por quê? Sintonia, né? Ele contou esse pulo. Ele disse que é impossível um livro sair de um monte de livro apertado, aquele saco e cai em cima da mesa dele. Ele olha, está ali o que ele queria. Nós não somos pessoas isoladas, nós somos redes de consciência interagente. Nós temos isso, né? Já, redes de consciência. Então, gente, pessoas sintonizadas, imediatamente as soluções vêm, as coisas ocorrem, porque nós fazemos parte de uma ordem extraordinária que permeia tudo, que está atenta, esperando pacientemente que você pare de pagar a advertência social, que você monte, enfim, um outro esquema de vida. Isso de maneira inteligente, você não precisa dar bandeira, sair feito um louco, não, existe estratégia para isso. Sem medo. E não é para escapar das coisas que vão acontecer, não, o espírito tem que ser outro, senão a sintonia está errada. Usar o que eu faço com minhas 10 cadelas, meus 30 gatos. A orientação é afaste-se dos animais domésticos, deixe, não crie mais, se ele morrer, onde acabou, não continue, porque terão doenças que para eles não farão mal, mas para os humanos serão mortais.
Falam dos comportamentos anômalos dos animais. Está aí, as doenças que estão vindo dos animais. Né? 80% dos animais domésticos nos Estados Unidos estão morrendo de câncer. Ele diz assim, há muita gente que está na terra, que não está vinculada ao processo evolutivo da terra e que vai tirar o time mesmo. Milhões de pessoas serão retiradas em naves, sim, para outros lugares seguros, para sistemas orbitais, para regiões subterrâneas. Quem vai, quem não vai, não sabemos os critérios. Mas é verdade. Mas é verdade. Sim, eu falo tudo isso, eu vi essas coisas. Então, você pode até falar assim, pô, mas como é que eu vou saber qual é o meu lugar, onde é que eu devo estar? Não interessa. Isso interessa. A tua atitude tem que ser guiada pelo coração, porque você pode eventualmente estar montando uma estrutura e vai servir para alguém. Alguém que vai precisar ficar e conviver cotidianamente com o processo de transformação. Enquanto você, de repente, não preocupado com si, pode estar até, enfim, se programando para ir embora. Talvez você não seja daqui, assistindo camarote, pode ser que você não seja daqui. Muita gente não é daqui, muita gente mesmo. Há pessoas que vivem na Terra já há bastante gerações e que não são daqui. E olha, é só vocês lerem os livros de abdução das mulheres que têm tido gravidez de 4 meses, que depois a criança some, ver a estrutura gigantesca que está sendo montada para que todo mundo possa ser atendido na medida certa e correta. E nós todos formamos complexas famílias espirituais que estão sendo assistidos por grupos que sabem perfeitamente onde cada um está, a situação toda. Mas pessoas que vivenciam essas experiências psíquicas, que é uma interação com algum nível de informação, ou eventualmente com inteligências que guardam com você uma relação mais estreita. Às vezes é muito pessoal o processo de comunicação e difícil de passar alguma informação relevante ou aterrar um conhecimento, porque é uma coisa que nós temos aqui que nós desconhecemos. Por exemplo, vamos supor que ela tenha vivido isso. A finalidade, às vezes, é trazer para o mundo das percepções humanas uma informação que não circulava porque não tinha raiz na matéria. Quando ocorre um fenômeno como esse, mesmo que ela não lembre de todos os detalhes, nem do significado, nem nada, a informação está aterrada no sistema terrestre. Ele entra no, entre aspas, inconsciente ou consciente coletivo e começa a se espalhar como uma informação válida e necessária para um monte de redes de consciência. Então, muitas vezes, não precisamos ter a interpretação do que vivemos, porque isso, em geral, nós apenas estamos canalizando, a palavra é perfeita, nós estamos canal para aterrar toda uma sequência de informações que, passe aquele aterramento, começará a circular. Há muitos fenômenos assim, muitos deles. Então, no fundo, todos nós somos meio canais de coisa. Uma ocorrência dessa com você, certamente outros viveram outras coisas que nos parecem sonho, que nos parecem visões estranhas, simbólicas, simbolismos complicados, geometrias estranhas. Tudo isso, de um modo geral, eu não estou aqui generalizando, porque enfim, eu não tenho como entrar na tua experiência, mas são aterramento eu diria, a melhor palavra ainda é informação, que precisa circular. Tudo, gente, que existe na matéria precisa ter algum tipo de vínculo para elas começarem a circular. Você pega uma sessão de Umbanda, ritual, canta, tem lá os atabaquezinhos, velaceiros, imagem. O rito em si, ele na verdade esconde uma gigantesca operação de aterramento, para que através e naquele tempo, naquele lugar, é feito, vamos dizer assim, imagine grandes naves, que túneis de luz, de cabos de luz, que descem viatura, montam equipamento, trocam as pilhas de todo mundo, botam equipamento lá, termina a sessão, vira para a porta, eu chamo para a rua, aí sai todo mundo com um monte de cabo, parece um monte de rabo. Aquelas estruturas todas, eles vão conectar um monte de gente. Isso é uma dinâmica permanente. Quem foi lá, às vezes foi pedir um marido novo, foi pedir um emprego, foi pedir qualquer coisa que é irrelevante. Eles até atendem, falam um monte de abobrinha para você, meu filho, vai chegar, hoje mesmo você vai encontrar, vai qualquer negócio, não importa, isso é secundário. O que está acontecendo ali realmente são outras coisas, outras estruturas.
A maior parte dos seres que operam numa situação dessa, vem com tecnologia avançada e são completamente alheios ao próprio ritual. Mas o ritual organiza proteção hiperfísica, uma grande concentração de massa ectoplasmática, inclusive, permite puxar da natureza um monte de energia, ancora-se aquilo. E ali começa lentamente a se esvair até que vem uma nova gira. A gira sim, pós-fixação. Bem um negócio desse. Porque funciona como agulhas de acupuntura na rede de meridianos da Terra. É um mochabustão, né? É uma acupressura, é um ponto onde ocorre uma atividade dessa, com concentração de pessoa com esse tipo de atividade, aquilo ali equivale a uma agulhinha de acupuntura na Terra. Até para compensar coisas que nós não acreditamos que a gente faz. Por exemplo, a gente levanta um edifício aqui numa Barra da Tijuca, numa barra não sei daqui, qualquer coisa aí, aquilo é uma agulha na pele da Terra. E nós desconhecemos isso. Isso vai afetar o clima na África do Sul e nós não sabemos que isso ocorre. Porque nós achamos que o planeta Terra não pertence a nada, né? Ninguém construiu de qualquer jeito. Grandes massas de estacionamento têm grande relevância para a mudança de clima em outro lado do mundo. Há problemas de clima no mundo hoje que são devido a concentrações humanas, compensação de atividades, desmatamento biológico, propriamente dito. Mas a repercussão que isso tem na rede de meridianos da Terra como ser, e ela se defenderá. Ela se valerá de recursos exógenos, que faz parte do universo de interesse mais direto dela. Afinal de contas, tem um amiguinho ali rapidinho, indo lá não sei da onde, engrossar o sistema solar. Para ela é uma grande lance. Para nós é um cachorro cheio de público, vai começar a fazer assim, sai daqui, humanidade, né? Porque vocês já encheram a... É isso que vai acontecer. E nós somos passageiros da Terra. Nós somos seres transitórios nesse planeta. O ser humano não pertence aos planetas. O planeta é de animais e plantas. Nós temos que ir embora um dia deixando a casa arrumada. A Terra não nos pertence.